Olá, mais uma vez aqui com vocês no programa O Ser Consciente. Eu, Kátia, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi, e agora com o Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Sistêmico Atos. Estamos ali localizado na Rua da Moca, no número 3146, aguardando aí o seu contato, a sua visita. E agora iniciando o programa O Ser Consciente com casos de sucessos, histórias, inovações, e trocando aí todas as questões que vocês têm enviado durante a semana, respondendo aos e-mails, respondendo às solicitações e especialmente acompanhando aí como um termômetro dos maiores índices de pergunta, dos maiores índices de consulta que nós recebemos aí com você. E o programa O Ser Consciente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21h30, com reprise às sextas, sábado e domingo também, 21h30. Nos acompanhe, compartilhe e prestigie. Você aí que quer construir um Brasil melhor, um futuro melhor, vamos apoiar projetos, né, e programas que têm a ideia, na verdade, de instaurar um crescimento humano, um passo a mais para a sua evolução. Acompanhe a nossa programação, acompanhe a programação aqui da MKK e fortaleça essa corrente que quer mostrar a potencialidade do nosso Brasil, nós como brasileiros e como pessoas aí agregadas nessa corrente. E hoje compartilho com você uma história que foi enviada, né, por uma das nossas ouvintes, a Priscila. Sabe qual a ironia da vida? É ter pressa de crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para ter o dinheiro e depois perder o dinheiro para ter a saúde. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente. E mesmo assim não viver o presente nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem nunca ter vivido. Sabe qual a ironia da vida? É uma vida cheia de contradições. A palavra vida tem uma letra V e o resto é ida. Desfrute do presente e da companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando Deus te diz, levanta-te, e te presenteio com uma outra oportunidade de viver e começar mais uma vez, de começar a ter 24 horas de uma nova oportunidade. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente Deus te mantém de pé. Então, vamos à vida. Eu quero agradecer a Priscila e a todos vocês aí que têm compartilhado experiências, seus casos de sucesso, seus métodos, suas técnicas e tudo que você tem de melhor para oferecer aí para as pessoas que estão em busca dessa automaestria, dessa autorrealização. Então eu acompanho agora com você mais um case de sucesso. E esse case de sucesso é de uma ouvinte e também cliente chamada Cláudia. Cláudia tem hoje em torno de 35 anos e é uma pessoa que já investiu em alguns segmentos ao longo da sua vida, segmentos empresarial, e todos relutantes em relação ao seu sucesso, à sua manutenção e à sua prosperidade. Já entrou em segmentos diferentes como beleza, estética, autoescola, já entrou em segmentos diferentes como prestador de serviço, na área de consultoria. Ela já fez várias tentativas. E o mais curioso é que esse é um quadro que a família dela, como os pais, os irmãos, também estavam repetindo, em começar projetos e parece que vai decolar e de repente as coisas não acontecem, de repente aqueles pedidos de orçamento não se consumam, de repente aqueles pedidos de contrato são engavetados porque não são formalizados. É uma repetição e uma repetição que acontece com ela e acontecia também com seus irmãos. Curioso, não é? E esse pode ser um caso que nessa área, em outra área da sua vida, talvez você também perceba repetições de perda, repetições de frustrações, repetições de
investimentos que você faz com tanto afinco e de repente não levam a nada. Uma perca, né, entre aspas, de tempo, de investimento e de resultado. Mas nós podemos hoje olhar para isso e entender isso como uma história e como uma estrutura que te prepara ainda mais para perceber erros que talvez fossem comuns, ainda que segmentos diferentes, mas erros que fossem comuns em todas essas atuações na sua vida. O que poderia ser? O que poderia ser uma repetição de erros e uma repetição de resultados, de efeitos nessa sua colheita? Veja bem, no exemplo de Cláudia, a técnica mais assim interessante, adequada para o caso que eu apliquei foi a constelação organizacional, né? Onde nós consideramos alguns elementos dentro da sua história e alguns elementos dentro da sua família. E o mais curioso é que o bisavô dela havia deixado uma grande importância aí para ser administrada pelos filhos e os herdeiros. Só que essa divisão, ao que tudo indica, foi feita de uma forma muito desfavorável, desprestigiando grandemente parte de mulheres da família, de mulheres que naquela ocasião não tinham tanto poder de comércio ou poder de fazer acontecer as coisas. Eram mais mulheres condicionadas ao seu biotipo de trabalho em casa, trabalho com os filhos, daquele suporte aí ao seu cônjuge. E assim foi com a mãe de Cláudia, assim foram com as tias dela, e assim era exatamente aquele eixo onde todas as mulheres daquela família acabaram se submetendo no passado. E curiosamente, o que nós observamos ao montar o sistema é que havia uma lealdade de Cláudia e uma lealdade das suas irmãs em relação às suas antecessoras. Porque se elas não mereciam ir além, parecia que havia uma lealdade em relação à dor sofrida por elas, desse limite, dessa não permissão de ir além e focar na sua carreira profissional. Curioso, né? E automaticamente, mesmo Cláudia estando hoje em outro momento, em outro cenário, um cenário onde a presença feminina da mulher faz parte do mercado, faz parte do mundo empreendedor, as mulheres da família dela não se viam, não se davam a permissão de ultrapassar aquela barreira, aquele limite. Curioso, não? E toda a constelação foi feita com base, olhando para essa dor do aspecto feminino, da presença feminina, mas devolvendo a ela aquele limite com muito reconhecimento, com muita gratidão e se permitindo fazer com a sua vida algo que fizesse a diferença, honrando a vida que foi recebida através dela, mas agora indo além, se dando a permissão para ir além. Pois bem, alguns meses depois a Cláudia retornou, né? E a gente observa que agora, curiosamente, toda a rede, todo o investimento dela começou a tomar corpo, começou a ter um traço de realidade, começou a aparecer sinais de comprometimento tanto da equipe, sinais de comprometimento tanto de todos os seus colaboradores, dos seus fornecedores, e pela primeira vez após algum tempo ela conseguiu fechar fora do vermelho, o que é um grande avanço, porque já nos outros 3 segmentos, exatamente num cenário desafiador como nós estamos passando hoje, esses negócios haviam sido interrompidos, abandonados e até desistido de fazer maiores investimentos ou maiores coisas. E assim é todo o processo da constelação organizacional sistêmica, onde nós consideramos elementos, onde nós consideramos também, se for necessário, se for preciso, até aspectos familiares, até aspectos aí incondicionalmente escondidos, que você muitas vezes não tem a total percepção do porquê é que a coisa está amarrada, do porquê é que a coisa está desse jeito, o porquê que tantas pessoas se dão tão bem e porquê é que eu, às vezes, no mesmo tempo, abrindo o mesmo segmento, tenho tanta dificuldade
ou muitas vezes até inicio algo que eu não consigo manter, algo que não me dá retorno, que só me dá desgaste e cada vez mais perda financeira. O papel da constelação organizacional sistêmica também tem o propósito aí de alinhar seus colaboradores com a missão, o para quê da sua empresa e os valores que essa empresa tem e a sua responsabilidade de como ela quer ser vista no mundo, o que ela oferece, agregando aí os interesses desses colaboradores, a sua performance, o que esse colaborador está disposto a oferecer de melhor. Então, ela faz o quê? Ela faz um alinhamento desse processo, dando pertencimento àquele colaborador que às vezes está completamente desmotivado ou não se sente reconhecido ou prestigiado pela empresa. E o mais peculiar que nós observamos nisso tudo é que às vezes o empregador, às vezes o gestor, ele não está atento que um mero detalhe, ou às vezes um mero nome no papel faz tanta diferença em relação ao seu colaborador se sentir pertencendo ou não àquela empresa, se sentir reconhecido ou não diante daquela equipe. O mais curioso é que às vezes não coloca-se o nome de uma pessoa no meio da equipe por algum erro, e a pessoa já se sente desprestigiada, como se estivesse sendo desprezada, o que muitas vezes pode não ser a realidade da intenção do seu gestor ou do seu contratante. Muitas vezes os colaboradores vão guardando certas conversas que acontecem ali nos bastidores, certos trejeitos também emocionais que eles carregam e vão acumulando aquilo, e daqui a pouco eles se colocam num complô que nunca existiu, mas que já foi construído aqui e aqui. E muitas vezes a postura desse colaborador é como aquela laranja que a gente coloca no meio da fruta e ela já está bem passadinha, já está começando a atingir aquele bolor e começa a compartilhar todo aquele veneninho com os que estão ao redor. Então tira a empresa e tira o resultado da empresa do seu momento, tira o resultado da empresa para algo melhor e vai ali criando amarras e criando situações de limite a essa empresa. Vai tirando os seus colaboradores do momento de estar aqui e agora e criando foco e criando motivação e criando produtos e serviços novos para estarem ali, perdendo tempo e energia, alimentando conversas, alimentando os trejeitos, e se fosse assim, e se me reconhecesse, e se me pagasse mais, e se eu tivesse no lugar dele faria diferente, e aí vai, alimentando cada vez mais paralelamente a um cenário muito desafiador econômico, e da caça dos clientes acabar virando a caça ao enforcado da vez, a caça à fofoca da vez, a caça ao que vai tirar sua energia naquele momento. E a constelação organizacional, ela tem o papel e o vulco de colocar e alinhar cada pessoa, tirando esses sentimentos, esses olhares que são contaminadores para o processo de resultado da empresa, para o processo de distrações com falas, fofoquinhas, falta de interesse, falta de foco, equipes desmotivadas, colocando a tua equipe e o papel dela no aqui e no agora, para não só estar presente de corpo, mas estar realmente alinhada ao sistema dessa empresa, estar realmente fazendo acontecer, fazendo com que os seus colaboradores se sintam envolvidos com todo o resultado que é produzido lá na cadeia final dessa empresa, com todo o fruto que essa empresa consegue no seu orçamento, na sua conta ao final de um período. Fazer esse empregado entender que o seu melhor influencia o todo. Fazer essa pessoa entender o quanto ela oferecer o seu melhor e quanto ir além e motivar, e se automotivar pode sim ser o universo que ela pode escolher para viver, independente do desafio, independente de quanto é o montante dessa remuneração percebida por ela. Então a constelação organizacional sistêmica se presta para esse tipo de alinhamento, como também, muitas vezes, até já compartilhei aqui em outras ocasiões, aquele gerente, aquele diretor, aquele presidente que agora se aposentou, mas é querido, é muito querido por toda a equipe, é muito querido por toda a organização. E aí cria o quê?
uma resistência para o novo que está assumindo, uma resistência como se aderisse a ele, como se fosse ser um ato de traição pelo que saiu, como se fosse, nossa, mas eu gostava tanto dessa pessoa e agora entrou novo. As pessoas geralmente têm uma certa resistência às ordens de comando, algumas mudanças, alguns atos de gestão que esse novo está começando a querer implantar dentro dessa empresa. Então a constelação organizacional sistêmica também se presta a dar o lugar, o reconhecimento e o valor de tudo que ofereceu aquele que está se desligando, aquele diretor, aquele líder que está se desligando, tendo total reconhecimento e gratidão, e abrindo aquele espaço para que essa nova pessoa, para que esse novo profissional que esteja assumindo agora também possa ser integrado, aceito com todo o reconhecimento e respeito. Essas são algumas das vertentes que atua a constelação organizacional sistêmica, entre tantos e tantos outros exemplos que nós podemos aqui citar, tanto em relação à performance da empresa, os valores que essa empresa, que às vezes pode estar sendo atualizados, podem estar sendo agregados a um novo cenário, um novo contexto, para poder estar aplicando isso sem um sofrimento, com uma transição aí de tranquilidade, com uma transição onde tudo que está saindo e tudo que está chegando sejam acolhidos e façam disso uma base para um crescimento de ir além, para uma base de crescimento de tornar essa empresa ainda melhor. Observem que uma empresa que ela tem valores, que ela tem uma missão de vida clara, que elas tenham o seu para quê afinado e que os seus colaboradores e os seus fornecedores tenham isso com muita clareza, é uma empresa que tem raiz, é uma empresa que está focada numa estrutura para poder crescer, numa estrutura que permite a ela ser reconhecida no mercado, ser reconhecida aí pelo seu consumidor final, ser reconhecida até mesmo pelos seus concorrentes. Então, muitas vezes nós percebemos que os colaboradores de uma empresa, eles não têm ideia do qual é o valor daquela empresa, por que aquela empresa existe, além de perseguir um fim financeiro. O que ela oferece de melhor? Ela tem algum diferencial ou não? Ela é igualzinha às outras? Qual é o para quê dessa empresa? A maioria esmagadora dos colaboradores, quando recebe aquele manualzinho, né, das regras da empresa, maioria nem lê. Mas eles não leem muitas vezes por não serem motivados pelo empregador. Por o empregador não estar também assumindo no seu dia a dia, dentro da sua rotina, posturas, comportamentos e formalizações que mostrem com clareza como aquela empresa está perseguindo aquele valor. Como é que aquela empresa fala de honestidade se ela, por exemplo, contrata uma pessoa que está aí recebendo o seguro-desemprego e espera aí ela acabar o seguro-desemprego para depois oficializar o registro dela? Como que uma empresa pode falar de honestidade sendo que ela tem, por exemplo, uma escola que tem professores e que faz esses professores registrarem como se fosse particular? É a atividade principal dessa escola, mas ela está querendo o quê? Burlar a lei. Qual é o valor disso? Então esse empregador, esse idealizador, esse presidente da empresa, ele tem que também ter posturas que sejam congruentes entre a sua missão, entre os seus valores, entre o seu para quê e as posturas que essa empresa assume em relação aos colaboradores, em relação aos seus fornecedores, em relação aos seus clientes e o mercado como um todo. Então ter isso alinhado é mais importante do que realmente aquelas palavras bonitas, né, que nós encontramos muito fácil em qualquer site que se pesquise. Quais os valores? Mas muitas vezes a empresa simplesmente copiou e colou para atender aí a estética que o mercado exige. Mas o curioso disso tudo é que o seu mercado e o seu cliente percebe que tem alguma coisa diferente, que tem alguma incongruência entre a teoria e a prática daquele segmento, a prática daquele seu fornecedor, daquele onde ela compra, onde ela fecha um contrato. Então, se esse é o seu caso, se é o caso da sua equipe, e você fala, não, nós não temos nenhum código de ética, nós não temos valores, nós não temos um olhar para isso. O nosso olhar é só em executar, ter ação, resultado.
Lembra, de repente é um momento que há uma conspiração até dentro das melhores óticas, das melhores performances de mercado. É a ética, são os valores construídos desde a base. Então, talvez o que dificulte muito o seu próximo passo em relação ao crescimento são essas pendências. Podem ser essas pendências que ainda acompanham você, de não ter o olhar para onde é a raiz, qual a finalidade, a missão dessa empresa, dessa equipe. Se você de fato não tem nada disso, comece a perceber dentro da história do que a sua empresa oferece, dentro da história do que você é e do que você quer ser ou o que você quer tornar-se, quais são os valores que são fixados como a base disso tudo. Quais são os valores que poderiam impulsionar um crescimento na tua raiz para se tornar de verdade tudo isso? Quais são os valores? Quais são? O que você de verdade pode estar oferecendo para o mundo? O que de verdade você pode estar oferecendo como algo muito especial para os seus clientes? Seja serviços, sejam produtos. O que faz você se destacar de frente à concorrência? O que faz com que você caia na graça diante de passar por várias e várias cotações, ser escolhido como aquele que vai ser o fornecedor oficial de determinada empresa, de determinada rede? Tudo parte desses pequenos pilares que estão rodeando aí o seu segmento, a sua empresa e a sua performance. Então, para isso e para muitos outros pontos de gestão da sua empresa, é que a maioria dos profissionais, veja se até os seus concorrentes não têm observado essa pegada, observado essa necessidade de estar enquadrando melhor os seus valores, estar revendo de repente até os seus valores. Porque de repente, se a sua empresa foi criada lá muitos e muitos anos atrás, talvez alguns valores possam ou devam ser revistos para te dar uma maior soltura de atuação no mercado, para que te dê uma maior atuação junto aos seus colaboradores e junto a um cenário econômico e mercadológico. Então, dentro dessa pegada aí da constelação, nós também temos um trabalho que chama sensibilização. Esse trabalho que chama sensibilização, ele justamente busca essas questões que você precisa estar refinando na sua empresa. Essas questões que são os grandes problemas, sejam colaboradores que não participam, colaboradores que não têm comprometimento, colaboradores que não vestem a camisa da empresa. Então nós fazemos o quê? Uma análise desses colaboradores, o para quê e a missão e os valores da sua empresa e os seus gestores diretos. O que esses gestores diretos têm, o que eles poderiam melhorar para que ao final de toda essa análise, de toda essa sensibilização, nós oferecemos a você um produto, um serviço personalizado. Não são ferramentas aí, essas que você encontra baseada no mercado, mas são ferramentas que são criadas exatamente para o seu produto, para o seu serviço e para o seu estado atual, exatamente como é que está trabalhando e como é que está lidando a sua equipe, o quanto a sua equipe é participativa, o quanto a sua equipe realmente está voltado para o resultado da empresa, ou o quanto a sua equipe está completamente desconectada disso tudo, o quanto essa equipe apertou a tecla e eu só estou esperando as datas de pagamento para tirar o que é o meu e acabou. Como é esse alinhamento da tua empresa? E qual é a proposta? Qual é o propósito? E onde você quer chegar até o final agora desse ano? Onde você quer estar? Onde você quer chegar? O que frutos você quer colher? Você quer simplesmente a sua manutenção, pagar as contas? Você quer pagar as contas, mas quer ter algo a mais, um lucro a mais? Você quer crescer? Você quer ir para outros estados? Você quer expandir o seu produto? Você quer ter qualidade? Quer ter a ISO? Qual é o seu real objetivo nesse cenário? Construa isso. Construa isso, porque diz que uma pessoa sem um planejamento de negócio é como um barco sem as suas velas, é como um barco sem bússola. Pode chegar a qualquer lugar de acordo com o que o mundo manda, de acordo com o que a maré manda. Não seja você uma pessoa que é conduzida pelo que os eventos, os imprevistos da vida,
mas assuma aí o lugar que você tem. Assuma onde você quer chegar, onde você quer conduzir a sua equipe. Eu quero que a minha equipe tenha o primeiro lugar todos os meses. E como é que você está fazendo isso acontecer? Como é que você tem motivado a sua equipe? A sua equipe conta com você ou a sua equipe simplesmente se sente pressionada e estressada com a maneira e a conduta que você adere? Como é que a tua equipe lida com os desafios do cenário econômico? Como é que a tua equipe lida com os desafios dos concorrentes que às vezes são bem acirrados e oferecem produtos, serviços e às vezes oferecem tantas e tantas vantagens que talvez a tua empresa ainda não tenha estrutura para cobrir? Como é que a tua equipe lida com isso? Será que existe uma forma de, mesmo você sendo um pequeno, médio empresário, conseguir concorrer com isso tudo? Será que existe uma forma inovadora de construir isso? Uma forma que faça toda a diferença dentro do teu segmento, dentro da tua equipe, dentro da tua empresa? Você está satisfeito com o resultado e com a forma como você está gerindo hoje a tua equipe, a tua empresa? E a sua equipe? Está satisfeita como tem sido gerida, com o que você está passando para ela? É esse trabalho que você pode se valer tanto em relação a uma constelação como em relação ao coaching sistêmico empresarial, onde a nossa grande pegada hoje, onde o que nós mais alinhamos dentro de organizações, empresas, escritórios e pessoas até que estão começando o seu segmento, pessoas até que estão lançando aí um novo produto e um novo serviço. Lembrando que uma pessoa que ela tem um planejamento semanal, um planejamento mensal e especialmente um planejamento anual, é uma pessoa que tem muito mais chance de chegar lá. É uma pessoa que tem muito mais chance de conseguir ir além e conquistar aquele objetivo, aquela meta, independente do contexto e do cenário. Porque uma pessoa que ela tem uma meta muito clara, que ela tem um objetivo muito claro, ainda que aconteçam imprevistos, em regra, um planejamento bem estruturado e um planejamento muito seguro oferece pelo menos 3 saídas, 3 possibilidades paralelas para cada imprevisto que acontece. Seja financeiro, seja a perda de um colaborador que é muito importante, seja aí essa concorrência acirrada, enfim. Para um trabalho bem montado, nós temos sempre 3 outras possibilidades. E você? Você tem trabalhado com possibilidades? Você tem realmente definido uma meta e um objetivo ainda para esse ano? E se não, nos consulte. Nosso telefone é o 2157-6480. 2157-6480, Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Atos, localizado aí na Rua da Moca. Aguardamos vocês e agradecemos profundamente a sua atenção, tudo que você compartilha e as perguntas e as histórias que vocês têm enviado para nós. Muito obrigada, até a próxima e uma semana maravilhosa. Até lá!